Olá, meu nome é João Carvalho e esse é o canal João Carvalho, Mentoria e Questões para Passar. Então, nesse vídeo eu vou analisar juntamente a vocês o edital do concurso da CEMIG, Minas Gerais. Então, esse concurso vai ser elaborado pela banca Fundep e assim que a gente acessa a página da banca, a gente pode ir em concursos, novos concursos, a gente pode aqui nessa opção ver todos. A gente se depara aqui com um concurso da Companhia Energética de Minas Gerais. Vou clicar em Saiba Mais e a gente vai ter acesso finalmente ao edital desse concurso público. Aqui algumas informações interessantes, importantes, como inscrição, pedido de isenção. Eu vou acessar aqui finalmente ao edital e aqui a gente vai fazer uma análise também dos anexos desse edital. Mas fazendo uma análise aqui primeira do edital, a gente vê que de fato vai ser organizado pela banca Fundep. Aqui uma fonte de comunicação com a banca, então tem um e-mail próprio. Caso você tenha alguma dúvida, alguma informação que você desconheça e que não encontre essa informação explícita no edital, você pode entrar em contato. Vou passar mais rapidamente por essa parte da prova em si. Então, o concurso vai contemplar uma prova objetiva de múltipla escolha, uma avaliação pré-admissional de saúde e um período de experiência. Aqui a gente tem o prazo de validade do concurso, que são 2 anos, e ele pode ser prorrogado por igual período. Das vagas, então a gente tem vagas para vários cargos, a gente vai ver isso mais a fundo nos anexos desse edital. A CEMIG é uma estatal, né? Então o regime jurídico é o seletista. Isso não necessariamente é algo ruim, porque ainda que você tenha ali sua carteira assinada, dificilmente você vai perder seu vínculo, a não ser que você cometa alguma infração de justa causa. Jornada de trabalho de 40 horas, exceto para o cargo de assistente social, que é a carga horária de 30 horas. A gente vai verificar as remunerações também para os cargos nos anexos, que a gente vê os benefícios, plano de saúde, odontológico, previdência privada, seguro de vida em grupo, vale alimentação ou refeição em regime de coparticipação. Então, vários são os benefícios aqui expostos, né, que de fato a CEMIG vai fazer o pagamento ao servidor. Condições de admissão, elas já conhecidas por vocês, acredito. Então, idade mínima é 18 anos, estação eleitoral, militar, brasileiro nato, naturalizado e a escolaridade. Aqui, documentos comprobatórios das inscrições. Então, as inscrições serão feitas de forma online, de forma digital, pelo próprio site da Fundep. Então, está falando aqui para o candidato se ater realmente ao cargo que ele deseja concorrer, porque isso não há como modificar esses dados em um momento futuro. As inscrições deverão ser efetuadas das 9 da manhã do dia 18 de setembro até 18 de outubro de 2023. Então, é necessário se ater a essa data. Realmente, se você perder essa data, não há o que se fazer. Vou avançar por essa parte. Acredito que a gente vai ter sobre o valor da inscrição também nos anexos.
passar por essa parte aqui de forma mais acelerada, mas são informações mais formais. Se você realmente se ater ao processo de inscrição e fazê-lo de forma adequada, esses itens aqui de alguma forma não vão se aplicar, né? Da devolução do valor de inscrição. Então, se eventualmente houver algum fato extemporâneo que cause a anulação ou suspensão do concurso, eventualmente essas cláusulas aqui serão aplicadas. Vou passar por esse tópico de forma mais acelerada, até porque eu acredito que isso não vai acontecer. Isenção do valor de pagamento. Então, se você tem alguma dificuldade financeira, cabe aqui a leitura desse tópico, principalmente se você tem cadastro no CAD único, né? Então, cabe aqui a você fazer a leitura desses tópicos para se adequar e providenciar as documentações aqui colocadas. Vagas destinadas a pessoas com deficiência, da mesma forma. Se você for uma pessoa que tiver uma deficiência, você precisa fazer a leitura desses tópicos para entender quais procedimentos você precisa realizar para comprovar essa situação. Aqui mais algumas informações da inscrição para essas pessoas com deficiência. Então, também vou passar por essa parte de forma mais acelerada, mas se você se enquadrar nessa situação, você faz uma leitura pormenorizada. Condições especiais para a realização das provas. Então, se você tiver uma deficiência, for lactante, algo nesse sentido, da mesma forma, cabe a você fazer a leitura desse tópico para verificar como proceder em relação a isso. Tratamento pelo nome social. Também, se você eventualmente fazer uso desse instrumento, aqui você tem os procedimentos que deve adotar. Comprovação de inscrição. Então, aqui fala do comprovante definitivo de inscrição, deverá ser divulgado até o dia 13 de novembro. Isso também na página da gestão de concursos, que é a página da Fundep. E o candidato realmente precisa ficar atento a essa página para, eventualmente, estar a par de atualizações que esse concurso venha a sofrer. Etapas da prova objetiva. Então, aqui fala que a prova objetiva ocorrerá no dia 19 de novembro de 23, em único turno, de 1 da tarde às 5 da tarde, duração máxima de 4 horas. A prova será realizada em BH, Divinópolis, Governador Valadares, Juiz de Fora, Montes Claros, Paracatu, Teófilo Otoni, Uberlândia e Varginha. Aqui o candidato precisa se ater, então, como eu disse, ao CDI, né, o comprovante de inscrição. E aqui a gente vê o código da cidade de prova. Composição e critérios de aprovação das provas objetivas. Então, para os cargos de ensino médio e médio técnico, serão 40 questões de múltipla escolha e ensino superior, 45 questões de múltipla escolha. Cada questão vai ter aí a pontuação de 1 ponto. Aqui um critério para aprovação é obter pelo menos 60% dos pontos e não zerar nenhuma das disciplinas da prova. Então, se você atingir essa performance, você vai estar aprovado. Isso não quer dizer que você será convocado. A convocação aí está sujeita a você atingir o número de vagas proposto aqui no edital. A gente já vai ver, inclusive, essas vagas. Condições para a realização das provas. Aqui fala dos locais de prova novamente. O período de provas. Vou avançar algumas informações mais formais do sinal sonoro no local da prova. Aqui fala do período de antecedência, você chegar um pouco antes, os documentos de identidade a serem apresentados, né, os documentos que podem ser utilizados como documento de identificação. Aqui algumas outras informações falando que os documentos têm que estar em bom estado, não será permitidos dispositivos eletrônicos, corretivo, lápis, borracha, então apenas a caneta
e o comprovante de inscrição. Obviamente não pode ter consulta no momento da prova. E aqui falou outros critérios de eliminação. Então, ser grosseiro, estabelecer comunicação com outros candidatos, portar esses dispositivos que eu disse para vocês, utilizar de material de consulta, se recusar a passar por algum dos procedimentos da prova. Então, alguns outros critérios aqui. A gente chega aqui no processo de classificação e desempate. Aqui, então, o primeiro dos critérios é a idade, depois maior pontuação em conhecimentos específicos, língua portuguesa, matemática, informática e demais critérios aqui. A gente vê que a classificação será feita em duas listas. A primeira lista conterá a classificação de todos os candidatos, ampla concorrência e aqueles inscritos nas condições de pessoa com deficiência, considerando o código da vaga para o qual se inscreveram. E a segunda lista é especificamente em relação à classificação dos candidatos na condição de pessoa com deficiência. Os recursos, então, em tese, o candidato tem 3 dias úteis para fazer recursos a partir do momento da publicação realizada pela banca organizadora, que fala as possibilidades, né, as condições, as oportunidades que o candidato tem de impetrar, pleitear esse recurso. Aqui tem algumas recomendações e alguns critérios de indeferimento dos recursos, justamente para que o candidato possa realizar o seu recurso de forma correta, né, para que de fato a banca faça a análise desse recurso. Da homologação do concurso, então o candidato precisa estar de olho posteriormente à realização do concurso na página da CEMIG, na página da gestão de concursos, que é da Fundep, e também no Diário Oficial de Minas Gerais. Avaliação admissional, então aqui eventualmente isso daqui será aplicado posteriormente à realização da prova, então não vou me ater a essas informações aqui. O período de experiência, né, então é aquele período que o candidato aprovado vai passar pelo crivo ali do órgão, para ver se de fato ele consegue realizar as atribuições que de fato a ele serão endereçadas. Então, desde que ele consiga atingir pelo menos aí 60% nas avaliações, ele vai estar apto e de fato vai ter prosseguimento aí no seu vínculo. Aqui as exposições finais. Fala de algumas possibilidades de transferência de localidade, questão aí de eventualmente estar disposto a realizar viagens. Que fala de algumas possibilidades de eliminação dos candidatos, eliminação documentações falsas, incorretas, e que também fala dessa questão do candidato constantemente estar acompanhando a página e também deixar seus dados atualizados. Agora a gente vai analisar então os anexos. Então, inicialmente aqui a gente tem o anexo A, que esse anexo aqui vai tratar da questão dos cargos, dos requisitos. Então, por exemplo, advogado é necessário graduação completa em bacharelado de Direito com o registro na OAB. E o salário para esse cargo é de R$ 6.362,24. A gente tem outros cargos, por exemplo, aqui analista empresarial. A gente percebe aqui a graduação completa em administração de empresas, salário de 8.000. E que a gente verifica também a taxa de inscrição. Não sei se essa taxa de inscrição é padrão para todos os cargos, mas a gente
consegue ver aqui cada um dos cargos e as remunerações para cada um deles. Lembrando que esse concurso aqui tem vagas tanto para nível médio, técnico, como superior. Aqui a gente chega então no nível médio e técnico. Então aqui o valor da inscrição é um pouquinho menor. E a gente tem aqui cargos também de nível médio e nível técnico. Basicamente isso. Aqui a gente consegue ver também essas questões de adicional de periculosidade. Então, há toda essa informação aqui descrita nesse anexo. Aqui esse cargo, por exemplo, necessita apenas do nível médio. Remuneração 2.544,62, mais os benefícios que eu já trouxe para vocês. Vou fechar aqui e a gente vai analisar o anexo B. O anexo B trata aí dessa questão da distribuição das provas, das disciplinas. Então, para o cargo de nível médio e médio técnico, a gente tem português, matemática, informática básica e conhecimentos específicos. De forma que conhecimentos específicos têm uma representatividade aí de mais de 50% da prova. Então, uma matéria que você precisa dar uma atenção especial. Esse raciocínio também vale para o nível superior, de forma que conhecimentos específicos têm uma representatividade também de 30 pontos em 60. Aqui, exatamente 50% da prova está abrangido pelos conhecimentos específicos. Anexo B analisado, a gente vai pelo anexo C. O anexo C vai trazer para a gente aqui as atividades, que funções de cada uma das funções. Esse anexo aqui é bem grande, não vou fazer análise pormenorizada, mas é isso. Verifique o cargo que você tem interesse e faça a leitura. E aqui a gente chega finalmente no anexo D, a gente tem uma noção dos conteúdos que serão cobrados. A gente verifica aqui a separação por cargo, se é de nível médio ou superior, e cada uma das disciplinas com as respectivas referências. Então, é importante estudar por aqui, porque de fato vai ser o que a banca vai utilizar para criar as questões e para também justificar o gabarito de cada uma das questões. Então, aqui também não vou passar tópico por tópico, porque esse anexo é bem extenso. Mas é isso. Peço para que, se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir o vídeo, deixar seus comentários e também compartilhar esse vídeo. Muito obrigado e até uma próxima.